Fala, meus caros agentes, estamos aqui para um Drops de Inteligência sensacional que eu vou contar para vocês hoje, uma história de outro engenheiro social fantástico. Imagina só, tá, que você é contratado por uma produtora de filmes independentes para poder você realizar o lançamento do filme deles, mas tem uma coisa, eles são uma produtora independente, ok? Um filme não tem uma perspectiva boa, assim, para pegar um marketing bom, porque é apenas uma comédia, daquela comédia bem pastelona mesmo, sabe? Que tem várias piadas meio estranhas, que tem várias piadas de tiozão, sabe? Mas além do gênero do filme não ser realmente um bom chamativo para marketing, você tem um outro problema. Eles são uma produtora de filme independentes, eles não têm um bom dinheiro para poder gastar divulgando aí o seu produto, que nem sabe se vai dar um retorno. Então, eles contratam você, um cara chamado Ryan Holiday, né? Que ele é um especialista em manipular as mídias. E ele fazia isso de uma forma muito interessante. Inclusive, no livro dele, que se chama Acredite, Eu Estou Mentindo, né, do Ryan Holiday, essa é uma das primeiras histórias que ele conta. Ele é chamado para poder fazer esse filme, né, começar a ser conhecido pela mídia antes do seu lançamento. Então Ryan, ele meio que se aproveitou, né, das coisas comuns que acontecem em blogs e mídias para poder montar a sua estratégia para poder ajudar esse filme. E que coisas que ele se aproveitou? Como que ele gastou tão pouco para deixar um filme tão, né, famoso antes do seu lançamento? A primeira coisa que ele fez foi ir em uma gráfica e imprimir pôsteres ofensivos contra aquele filme, ok? Com, tipo, genitais masculinos gigantes, realmente ofensivos contra aquele filme. Foi na cidade vizinha e colou esses pôsteres na parede. E aí, ele ligou para as rádios amadoras locais, né? As rádios que eram locais daquela região inteira, e fez uma denúncia sobre os pôsteres ofensivos que estavam falando mal daquele filme. Então, o que aconteceu? A rádio realmente achou aquilo um absurdo e noticiou. Então, ele já tinha a região inteira conhecendo aquele filme, por causa de uma coisa ofensiva contra o próprio produto que ele estava promovendo. E aí, para ele continuar esse trabalho, ele chegou no nível muito antiético. Ele criou uma conta fake no Facebook de uma ativista feminista, entrou em vários grupos de ativismo feminista, e aí começou a inventar mentiras sobre o próprio filme, falando que o filme era machista, que o filme degradava a imagem da mulher e não sei o que. Postou isso de uma forma extremamente revoltada em todos os grupos de ativismo feminismo e sugeriu subir hashtags, né, para poder combater o lançamento daquele filme. E o que aconteceu? Essas hashtags ficaram no topo, certo? E aí todo mundo foi clicar para saber que merda de filme era aquele. E aí, apenas com algumas palavras meio ruins sobre aquele filme, ele fez o filme ficar conhecido nos Estados Unidos inteiro, certo? E uma semana depois estava sendo noticiado na CNN. Então, o filme conseguiu chegar num dos maiores jornais do país apenas com uma conta fake no Facebook. E o mais louco depois disso é que ele e a conta fake dele desapareceram, e mesmo assim várias feministas se juntaram para poder fazer aquela hashtag continuar bombando e tal, e tudo isso por causa de um burburinho falso. Pois é, o Ryan Holiday, ele é um dos precursores reis da fake news online. Só que, como vocês podem perceber, ele utilizava isso de uma forma realmente maquiavélica. Ele chegava a falar mal dos seus produtos, criar histórias, criar burburinhos para blogs pequenos noticiar, porque ele sabia que o jornalista contratado do blog grande, ele ia procurar as histórias aonde? Investigando? Claro que não, nos blogs pequenos, né?
que tipo de jornalista investiga coisas? Alguns. Mas na maioria dos sites que tem muitos visualizadores, né, que tem muita audiência, não, né? Isso é uma coisa que o Ryan fala bastante no livro dele. Primeiro, ele conta várias histórias de como que ele manipulou mídia, como que ele fez coisas fantásticas a partir de histórias que ele criou mesmo antes de dormir, enquanto estava no banho. E depois ele explica como tudo isso funciona, como parte mesmo foi culpa dele. Mas ele também conta que ele fez esse livro justamente por um pouco de arrependimento, porque acabou que essa coisa de muitas fake news, muita gente criando muitas histórias só para conseguir cliques, foi devido ao que ele começou fazendo no passado. E por causa disso, esse livro explica muito das coisas do que acontece e quais são as estratégias que são utilizadas para poder fazer isso, justamente para abrir os seus olhos. E para caso você for maquiavélico que nem ele, você poder usar, mas é mais para abrir os seus olhos. Hoje, muitos blogs e muitos vlogs, eles não entregam conteúdo, eles fazem títulos que são chamativos, e durante o artigo que é escrito, que é falado, que é apresentado, eles simplesmente desenvolvem o título em mais algum tempo, certo? Eles não têm um conteúdo para ser passado. E o pior é que isso funciona. E por que funciona? Porque nós estamos querendo descobrir alguma coisa sobre as pessoas que nós gostamos, descobrir alguma dica de alguma coisa que vai ajudar a gente. E é muito fácil você criar burburinhos, certo? Porque você não precisa necessariamente dizer uma verdade ou uma mentira. Você pode fazer uma pergunta. Então, você colocar num título de uma matéria, será que tal pessoa realmente amar dessa forma, como todos estão falando? Tipo, ninguém está falando. Algumas pessoas estão falando, certo? Você não está dizendo se ela é verdadeira, se é uma pessoa falsa, se é uma pessoa boa ou má. Você está realmente apenas fazendo uma pergunta, mas isso você vai gerar um monte de gente, um monte de outros sites, um monte de outros blogs que vão estar copiando isso de você, e eventualmente ou alguém vai ter que desmentir essa história, o que acontece muitas das vezes. Só que o problema é que a história desmentida nunca tem tantos cliques quanto a fake news. Então, isso é um bicho de 7 cabeças, é uma bola de neve que vai aumentando de tamanho de uma forma exponencial e que ninguém sabe contornar. É até engraçado e trágico ao mesmo tempo quando o Ryan começa a contar a história de que ele mesmo não conseguiu contornar esse tipo de coisa que foi feito contra marcas que ele estava trabalhando depois de uma forma mais ética. E de fato, eu queria muito trazer para vocês todos os ensinamentos que o Ryan expõe no livro dele, só que eu não consigo porque é um livro realmente grande, tem umas 300 páginas de bastante conteúdo realmente mind-blowing, sabe? Que você lê e você fica, meu Deus, não é possível que isso acontece. Só que você instantaneamente acredita nele porque no fundo você consegue entender que aquilo realmente é possível de acontecer e que aquilo realmente acontece. E caso vocês tenham mais interesse em saber mais sobre a história do Ryan ou mais sobre as técnicas que ele usa, eu vou deixar um link aqui embaixo que é para compra desse livro. E além disso, como vocês sabem, marketing, né, publicidade e comunicação é a área que eu me formei, que eu me graduei. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade sobre essa área, cara, pergunta aqui nos comentários. Eu faço o máximo, eu sempre leio todos, mas às vezes não dá tempo de responder todos, mas eu vou estar lendo. E quem sabe eu faço um vídeo sobre a curiosidade que você tem. Beleza? Até a próxima aí. Tchau, tchau.